Olá pessoal, como vão todos? Estamos aqui no canal Seguros e Sinistros Ponto a Ponto para abordar com vocês um vídeo número 6 do tema 7, que é os sinistros de danos elétricos e equipamentos eletrônicos. Tá? Nós vamos apresentar para vocês aqui um caso, tá? Um estudo de caso, um caso que eu posso chamar de problemático em função da sequência de equívocos que aconteceu, mas o mais importante aqui com vocês é tentar mostrar para vocês um sinistro onde se busca a classificação e vocês terem uma ideia de como é que isso acontece, né? E visualizar um dano, né, dessa natureza para que vocês tenham pelo menos essa perspectiva, se acontecer com algum cliente de vocês, passam a ter, né, pelo menos uma experiência prévia, né? Não ficam, digamos assim, no escuro para atender o cliente nesses casos. Tá? Sempre lembrando que o canal precisa do apoio de vocês para uma inscrição e para um like aí, mostrando que gostaram, façam algum comentário se acharem conveniente. Né? E acima da minha imagem tem um botão preto, onde vocês podem ser levados ali à playlist do canal, onde o restante dos vídeos estão à disposição para vocês, sempre lembrando que isso aqui é um canal para estudo. Né? Nós já temos aí quase 90 vídeos em vários temas desenvolvidos. Tá? Mas vamos entrar no fato aqui direto nesse caso. Eu tenho um vídeo inicialmente para comentar com vocês. Assistam o vídeo aqui comigo e aí nós vamos fazendo o comentário a respeito, tá? Vamos dar início então e vamos olhar aqui o vídeo que leva 30 segundos apenas, tá? Só relatando, essa pessoa aqui está se dirigindo a um armário de grande porte. Isso aqui é um painel, um quadro de comando elétrico, provavelmente de média tensão, tá? Baixa ou média tensão, tá? E ele vai fazer alguma manipulação aqui e vocês observem o que aconteceu. Vocês observam que a pessoa foi atirada longe do painel só pelo impacto do curto-circuito que aconteceu dentro do painel. Mas felizmente a pessoa sobreviveu, está aí firme e forte, né? Mas teve sorte, né? Teve sorte. Mas para vocês terem uma ideia de que como a energia elétrica num painel energizado ainda pode causar danos muito sérios, tá? Aí já houve um primeiro equívoco. Essa pessoa se dirigiu ao quadro provavelmente sem verificar com alguma supervisão de que o painel já estava desligado. Isso é um procedimento padrão, né? Ninguém se aproxima de um painel energizado, portas abertas, estando ele energizado, né? Teria que haver uma supervisão e a liberação do local. Aqui praticamente não houve, né? Então essa pessoa aí podia ter morrido, né? Pode ver que ele foi jogado aí pelo menos a uns 5 ou 6 metros de distância do painel, só com o impacto da descarga, tá, que aconteceu dentro do painel. Tá? Mas agora, como é que o painel fica? Tá? Eu trouxe um exemplo para vocês. Aqui tem um painel, não é exatamente igual àquele que estava ali dentro daquela estrutura, mas é muito semelhante. Tá? Quando acontece uma descarga dessas violenta, né, o que acontece? Por aqui circula energia nesses vários, nesses componentes aqui, são contactores, né, e são fusíveis. Aqui a maioria são contactores, aqui tem um fusível, aqui a maioria é contactor. Então houve um curto aqui numa manipulação errada e o que aconteceu? A característica aqui é de um dano elétrico, né? Ou seja, houve uma sobretensão muito violenta, né, em que, por que aqui chegou a enegrecer, né, a estrutura do painel? Por que chegou a enegrecer? Muito provavelmente porque o excesso de energia do curto-circuito faz com que a fiação, que tem uma cobertura
de proteção com verniz, ela é a primeira que entra em combustão, né? Ela simplesmente ela pega fogo rapidamente, né? Acontece o derretimento e o enegrecimento de toda a estrutura e a fumaça toda que vocês viram saindo ali do quadro, né? Então, por que é dano elétrico e não é incêndio? Porque é um evento que ele não vai se propagar, ele fica limitado a esses componentes, porque se vocês observarem, praticamente todos os elementos que estão... Deixa eu só pegar aqui a minha canetinha, vamos pegar a canetinha aqui. Vamos buscar a caneta aqui que fica mais fácil vocês entenderem. Se vocês observarem aqui, a maioria dessas peças aqui, elas todas são estruturas metálicas e alguma coisa plástica e mais os fios. Os fios têm o verniz dando a cobertura para eles, né? E que é o material combustível que com excesso de calor pega fogo, né? Mas o fogo fica limitado aí ao ambiente, né? E não se propaga, né? Porque via de regra esses quadros ficam até fechados, né? Por isso que a gente classifica esse evento como de dano elétrico. E a estrutura fica exatamente dessa forma, né? Então o procedimento que acontece é o aviso de dano elétrico, apesar de todas as chamas, né? Muitas vezes para concluir isso se precisa entrar com um extintor de incêndio. Que tipo de extintor de incêndio? Extintor de CO2, não pode ser nem pó químico e nem água, muito menos água, né? Isso aí é CO2 que se utiliza, né, para terminar com o excesso de calor, porque o CO2 é um gás que, quando liberado, a temperatura é muito baixa e ele ajuda a diminuir o calor ali no local e consome com essas chamas e essa fumaça, né? E o aviso é de dano elétrico, né? E o orçamento é feito para recuperar um painel dessa forma aí, né? Esse painel existe um diagrama, então dentro desse diagrama pode-se orçar todas as peças novamente, né? Muitas vezes o próprio painel e o próprio quadro, né? O painel que eu chamo é toda essa estrutura que está aqui, ó, usando a canetinha, tá? O quadro é essa parte de estrutura metálica que é o armário, tá? Às vezes o calor se excede, tá? E esse quadro ele perde a capacidade de rigidez dielétrica dele, então ele precisa ser substituído também. Então as coisas são limitadas nessa questão toda, tá? Mas vejam que o exemplo que foi dado ali no vídeo é grave, né? E isso, via de regra, acontece. Eu, como regulador, atendi já inúmeras dessas condições aí. Algumas eu presenciei, né? E outras eu fui atender como perito regulador. Tá ok? Espero que tenham gostado e tenham podido entender um pouco mais do que é um dano elétrico num quadro, né? Num painel de comando, né? Energizado. E se gostaram, reitero, façam a sua inscrição, né? E inscrevam-se no canal, porque vamos ter novidade futuramente aí, tá? Muito obrigado por enquanto. Fiquem com Deus.